Mateus, capítulo de número 7. Vamos ler dos versos 1 a 6. Chegamos no último capítulo da série dos estudos, né? Nós vamos terminar no último culto de doutrina do ano, essa série. Parece até que foi uma coisa assim programada, mas na verdade não foi. A gente foi só... Aí quando eu fiz a divisão aqui agora, eu descobri que nós vamos terminar o capítulo 7 no final do mês de dezembro. Deus faz tudo certinho, né? Mateus 7, versículo 1 ao 6. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pai, essa é a tua palavra que foi lida e será ministrada nesta noite. Nos dá a tua graça, nos fortaleça e nos abençoe, esclarecendo, Senhor, a mesma em nome de Jesus. Amém. Bom, nós sentimos a presença de Deus, na casa de Deus. Meus irmãos, o texto que agora acabamos de ler, Mateus capítulo 7, Jesus inicia uma nova sessão, a continuação do Sermão do Monte, onde, na verdade, ele agora está nos ensinando a como se manter no reino de Deus. No capítulo 5, Jesus explica como entrar no reino. No capítulo 6, como funciona o reino. No capítulo 7, como se manter no reino de Deus. E nós ouvimos muito essa palavra, principalmente na internet, fora do seu contexto, né? Que dentro do contexto dela ela é uma coisa, mas fora do contexto nós ouvimos muito essa palavra, alguém dizer: olha, irmão, a Bíblia diz: não julgueis, para que não seja julgado. Não julgue, não julgue, não julgue. Ouve-se muito isso. Mas o que significa não julgueis? Significa que nós não devemos emitir nenhum juízo de valor sobre nada? Significa que nós não temos o direito ou o dever de analisar nada? Na verdade, o que Jesus está nos falando é para nós não emitirmos juízo condenatório sobre a salvação ou a vida espiritual de alguém. A igreja não tem o direito, nenhum de nós temos o direito de dizer ou julgar a vida espiritual do outro, por causa de uma aparência, por causa de uma situação, por causa de uma esfera pessoal. Nós não devemos, não temos esse direito de julgar a aparência, pela aparência ou pelo aquilo que nós vemos, a espiritualidade de ninguém. Mas a Bíblia nos manda julgar. Em pelo menos 4 situações eu encontrei, existem outras, mas eu encontrei 4 situações onde a Bíblia manda nós julgarmos.
O que é julgar? Julgar significa pensar, refletir e decidir. Então, quando você, por exemplo, você vai lá no seu guarda-roupa e você vai escolher uma roupa para vir ao culto, você está fazendo um julgamento daquela roupa. Então, todos nós julgamos alguma coisa no nosso dia a dia. Ou julgamos alguém, ou algo. Então, julgar não é pecado. Pecado é condenar o outro, a salvação alheia. Querer ser o Espírito Santo. Querer se colocar no lugar do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter em mente que nós não somos o Espírito Santo. Nós não estamos no lugar do Espírito Santo para saber o que está no coração do outro e determinar o que o outro está passando, ou quem ele é, ou o que faz, a partir daquilo que nós vemos. Então, onde está na Bíblia, pastor, que nós devemos julgar? João 7,24, por favor, quem encontrar, leia, por gentileza. Jesus está falando para os fariseus nessa ocasião, para que eles julguem segundo a reta justiça, julguem as próprias ações de Jesus. Jesus está falando sobre ele mesmo, que os fariseus julguem as suas ações segundo a reta justiça. Pode ler, irmã, por favor. Qual é a reta justiça? É as Escrituras, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso norte para julgarmos alguma coisa e determinarmos alguma coisa. 1 Coríntios 5, versículos 12 e 13. Paulo manda disciplinar um homem na igreja e assim julgar a causa dele espiritualmente. Porque esse homem estava cometendo imoralidade tal que é se deitar com a sua madrasta. Então Paulo diz assim, olha, vocês precisam julgar este homem, vocês precisam julgar a causa dele. A igreja tem o poder de julgar disciplinando, quando necessário. 1 Coríntios 5, 12 e 13, por favor. Pode ler? Pode ler. Isso. Não julgue os que estão de fora, mas julgue os que estão dentro. Deus julga os que estão de fora. Vocês precisam tomar decisões. Às vezes nós colocamos Deus para tomar decisões que nós temos que tomar. Então, na hora de corrigir, nós temos que corrigir. Paulo está falando isso, em outras palavras. Outro texto, Lucas 6, 43 e 44. Jesus nos ensina a julgar os frutos e assim conheceremos quem são de Deus e quem não são. Pode ler, Samuel. 6, 43 e 44. Lucas. Isso. Ou seja, pelo fruto você conhece uma árvore, você julga a árvore pelo fruto que ela dá. As ações da pessoa determinam quem, na verdade, elas são. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Aqui, Paulo nos orienta a julgar as profecias, ou seja, as pregações, os ensinos, as palavras que são faladas,
Quando alguém diz que está falando em nome do Senhor, de modo geral, todo tipo de profecia deve ser julgada, ou seja, devemos analisar o que está sendo dito. Não vamos julgar o profeta, mas a profecia, aquilo que ele está falando, aquilo que o pregador está falando, se está dentro da Bíblia, se não está. Aquilo que o pastor está falando, se está dentro da Bíblia, se não está. Aquilo que o profeta está profetizando, se tem base bíblica ou não tem. Por exemplo, não existe profecia dizendo assim, olha, eis que te digo para você separar do seu marido, largar e casar com outro. Isso não vem de Deus. Olha, Deus manda dizer que você precisa vender tudo que você tem, dar lá na igreja e ficar morando na rua. Isso não vem de Deus. Mensagens, pregações que condenam a natureza de Jesus. Diz que Jesus não é Deus, ou diz que Jesus não é homem, ou diz que o Espírito Santo não opera na igreja mais. Mensagens e pregações que são contrárias a ensinos bíblicos devem ser julgadas. Tem pregações que a gente aproveita pouca coisa, mas sempre dá para aproveitar alguma coisa. Tem pregador que fala tanta coisa errada, mas alguma coisinha dá para aproveitar. Então aproveita o que é aquilo que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Por favor. Pode ler. Muito bem. Não desprezem as profecias. Ou seja, não jogue fora aquilo que você está ouvindo. Examina o que você está ouvindo. Se tem alguma coisa errada, retenha o que é bom. A Bíblia diz que os bereanos, quando Paulo estava pregando, os crentes de Bereia, Paulo estava pregando e eles olhando, conferindo na Escritura se estava dentro daquilo que a palavra de Deus diz. E eles foram elogiados porque eles conferiam. Então, conferir, examinar as Escrituras a partir daquilo que você está ouvindo não é pecado, é necessário. Porque quem está falando não é 100% dono da verdade. Pode cometer um erro, pode cometer uma falha teológica, uma falha bíblica, ou uma profecia. Pode Deus falar com o profeta assim, entrega 20 palavras, e o profeta entregar 30. Deus só tem compromisso com as 20. As outras 10 que o profeta acrescentou, Deus não tem compromisso. Então, por isso você tem que examinar tudo e reter o que é bom. Você foi no culto, você foi numa saída, você foi numa igreja, você foi no congresso, foi num lugar, chegou lá, um monte de coisa errada, você olhou, você viu que não está na Bíblia, que não é legal, que não é bom, mas pega o que é bom e retenha o que é bom. O que não for bom, joga fora. Você vai num lugar, hoje é culto de ensino, tem que falar. Você vai num lugar, chega lá, pastor, aqui é ministério de profetar também. Sim, ministério de profetar também. Mas se tiver alguma coisa errada lá, algum mau exemplo no meio do conjunto, alguém que não obedece, que não segue o costume, você não vai dizer assim, eu vou pegar aqui, pastor, fui lá na igreja e tal, tinha uma pessoa lá assim, 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 tinha umas 5 pessoas assim. Problema das 5. Examina tudo, retém o que é bom, fica com os bons exemplos. Não fica com os maus. As pessoas têm o prazer de ficar com os maus exemplos. Fique com os bons. Você foi lá numa igreja, chegou lá, tinha coisas erradas, mas tinha alguma coisa que presta. Nada ali você joga no lixo, tudo, vai jogar tudo no lixo. Não. Alguma coisa você retenha. O que é bom. O que não é bom, descarta. Então, como que eu devo, pastor, então julgar, se a Bíblia diz não julguei, mas fala para julgar em várias situações? O que quer dizer isso? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Vamos lá, versículo 1 e 2. Todo juízo que nós exercemos contra os outros será exercido contra nós. Quando você se coloca na posição de juiz para julgar a vida de alguém espiritualmente falando, você
precisa ou estar no mesmo patamar ou melhor que aquela pessoa para falar. Porque quando você falar, alguém vai dizer assim, não, mas você também não é 100% não. Por exemplo, eu posso chegar aqui, só vou dar um exemplo, tá? Pastor Daniel estava com aquela gravata azul de bolinha. Não pode usar gravata azul de bolinha. Não pode, tá errado. Só um exemplo. Aí você vai chegar para mim e falar assim, pastor, mas eu já vi o senhor uma vez usando uma gravata azul de bolinha. Porque a mesma medida que eu usei para medir ele, alguém vai me medir. Pastor, olha, fulano, é desobediente, não obedece, mas você obedece 100%? Você presta satisfação 100%? Você obedece 100%? Não. A mesma medida que você mede vai ser medida contra você. Então Jesus está dizendo assim, é melhor você ficar de boca fechada do que você querer medir a vida espiritual dos outros, porque quando você mede os outros, alguém mede você. Não se coloque na posição de juiz. Não use uma régua para ninguém, porque essa régua volta para você. Tem pessoas que falam tanto da vida alheia, mas o telhado dele é de vidro. Então não julgue as pessoas condenando-as. Jesus está condenando o juízo condenatório, ou seja, aquele juízo que nós exercemos para classificar alguém como um crente espiritual, como um crente carnal, como quem não vale nada, como quem não é salvo, como quem é salvo. Ah, não, fulano, tá vendo como é que ele pula, cheio do Espírito Santo? Ele é salvo, é cheio do Espírito Santo. Você vai ver a vida dele toda errada. E aquele irmão, às vezes, que não pula, nunca pulou, só ficou sentadinho ali, com o olho fechado, assim, com a mãozinha assim, é mais espiritual do que aquele que está pulando, rodopiando, fazendo um monte de coisa. E vice-versa. Às vezes o irmão que está quietinho está julgando quem está pulando. Também tem isso. Então nós precisamos nos colocar na posição de servos, não de juízes. Espiritualidade se mede a partir da Bíblia. E o único que pode medir salvação não somos nós, é Jesus, porque é Ele que salva. Quem salva é Deus. Ah, bota para fora, quem salva é Deus. Bota para dentro, quem salva é Deus. Olha Jonas. Jonas pegou um navio que ia para o lado oposto. Ele foi até Jope e disse, vou pegar um navio para Tarse. Deus mandou ir para Nínive. Se você olhar no mapa, Tarse fica num canto, Nínive fica no outro. Ele disse, eu vou na posição, na direção oposta. No coração dele, ele acreditava que os ninivitas não eram dignos de ouvir a palavra e se arrepender, que era um povo terrível. Como é que Deus pode salvar esse povo terrível? Não aceito. Ele fez um julgamento. Eu não aceito que Deus salve esse povo tão terrível que ele é. Quem salva é Deus. Se Deus quiser salvar, Ele pega o mais terrível dos homens e salva, o mais rebelde salva, o mais prostituto e salva, o mais drogado e salva. Ele salva quem Ele quer salvar, porque a salvação pertence a Ele. Aí está escrito lá no livro de Jonas, a salvação pertence a mim, diz o Senhor, lá no livro de Jonas. Se não me engano, 2:8 ou 1:8. Salvação pertence ao Senhor. Então eu não posso medir a sua salvação pelo que eu vejo. Deus é que sabe o que está no seu coração. Veja bem, João 8, versículo 3, nos diz que é trazido a Jesus uma mulher que é pega em adultério. Essa mulher, se você olhar lá em João capítulo 8, você vai ver que lá em cima de João 8 está escrito assim, ó, a mulher adúltera. Mas a mulher não era adúltera. Porque a Bíblia, a parte bíblica, ela está com letra normal. Essa letrinha preta que tem em cima do texto não faz parte do texto.
O nome disso aí é epígrafe. Isso aí foi colocado pela editora. Isso não está no texto original. Então, a gente, quando vai ler a Bíblia, a gente não lê, por exemplo, Mateus 7 diz assim, continuação do sermão da montanha, o hábito de julgar os outros. Essa parte foi colocada pela editora, isso não está no texto. Então, a gente não lê isso, a gente lê o que está no texto, porque isso não está no texto. Isso foi colocado aí. Aí você vai lá em Mateus, em João 8, vai lá em João 8. Você achou aí na sua Bíblia aí, João 8? O que está escrito aí? Em João 8. A mulher adúltera. Isso aí foi colocado pela editora, isso não está no texto. Porque essa mulher não é uma mulher adúltera. Ela foi pega em adultério. Ela cometeu uma falha, um deslize, um pecado. Isso não faz dela uma adúltera. Porque o adúltero é aquele que recorrentemente faz a prática do adultério. Mas aquele que caiu uma única vez, ele caiu em adultério, mas ele não é um adúltero. Um adúltero é aquele que vive na prática do adultério. Então, a editora colocou aí, a mulher adúltera, mas a Bíblia não diz isso. Olha o que a Bíblia diz, versículo 3. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Em outra versão diz, uma mulher em flagrante ato de adultério. Ela estava praticando adultério na hora que alguém achou ela e trouxe até Jesus. Possivelmente essa mulher nem estava vestida. Aí trouxeram ela para tentar pegar Jesus, porque a ideia dos fariseus e dos escribas era o seguinte, bom, vamos levar essa mulher até Jesus, porque aí, se ele condenar ela, o povo vai ficar contra ele. Se ele absolver ela, a lei fica contra ele. Então ele não tem escapatória. Só que a lei dizia que qualquer pessoa pega em ato de adultério deveria ser levado só a mulher, só o homem ou os dois? Os dois pecaram. O homem pecou, a mulher pecou. Os dois têm que ser levados para ser julgados pelo juiz. É isso que diz a lei. Mas aqui, levaram só a mulher. O homem deixaram escapar. Porque eles queriam condenar a mulher. Eles queriam pegar Jesus e trazer uma injustiça sobre a vida da mulher. Porque se estava errado, não estava errado só ela. Estava errado ela e o homem, porque ninguém adultera sozinho. Para adulterar precisa de uma outra pessoa. Cadê a terceira pessoa envolvida? Não está aqui. Levaram só a mulher, deixaram o homem. Então Jesus, condenando ou absolvendo a mulher, ele estava encrencado. Só que Jesus, como sabe o coração do homem é cheio do Espírito Santo, virou para ela e disse assim, mulher, ele está olhando. Aí ele vira para os homens que trouxeram os escribas e diz assim, olha, aquele que não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. Ele joga na consciência. E aí quando vai na consciência humana, aí tem uma coisinha que acusa lá dentro. Você não é perfeito, você tem falha, você erra. Aí a sua consciência não permite que você julgue alguém. Aí a Bíblia diz que naquela hora todo mundo vai deixando as pedras, e não pensa que era pedrinha pequena não, é pedrinha estilo paralelepípedo, pedra graúda, para apedrejar alguém. Não era pedrinha pequena não, era pedra graúda mesmo, uma pedrada dessa na cabeça gera um traumatismo craniano. Então, na verdade, foram deixando as pedras. Aí Jesus chegou e disse, onde é que estão seus acusadores? Pois é, foram todos embora. Eu também não te condeno. Jesus não condenou ela, não é porque ela não merecia ou porque ele não podia. Ele não condena ela porque o homem não estava presente. Então ele diz, eu também não te condeno, porque quem pecou junto com você não está aqui. Só que eu te digo uma coisa, vai e não faça de novo.
Então Jesus absolve a mulher com a promessa de que ela não deveria fazer novamente aquilo que ela fez. Vai e não peques mais. Eu não passo a mão na sua cabeça, estou dizendo para você, não faça de novo. Segundo, a hipocrisia do julgamento condenatório. Mateus 7, verso 3 a 5. Jesus usa uma figura de linguagem muito legal. Eu vou ler para vocês aqui, em outra versão. Eu falo que é muito legal assim, porque quando eu leio a Bíblia, eu não fico lendo assim, só lendo. Eu leio e me transporto para dentro do texto e eu acho bacana. Eu acho interessante. Eu vou ler em outra versão aqui, Mateus capítulo 7. Versículo 3 em diante. Olha só o que Jesus falou aqui. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você estava com a trave no seu próprio olho? Olha só. Isso aqui chega a ser cômico, chega a ser engraçado. Jesus está dizendo assim, olha, você está vendo um cisco no olho. Na verdade, ninguém consegue, eu não consigo ver se tem um cisco no olho do pastor Everaldo. Ele é que vai ver, porque ele vai sentir o cisco. O cisco a gente não vê. A pessoa que está com o cisco é que sente. Sim ou não? Verdade ou não é? Então eu não estou vendo o cisco no olho do irmão. Mas Jesus falou assim, você consegue ver o cisco que está no olho do seu irmão. O cisco é uma coisa tão pequenininha assim, tão pequenininha, que tem pessoas que não conseguem ver nem a olho nu, precisa de uma lupa para ver o cisco. É uma areia pequenininha. Tem gente que é capaz de ver uma areiazinha pequenininha no olho do outro, mas não repara que está com uma ferpa de madeira atravessada no seu olho. Isso é senso de humor, não é? De Jesus. Isso é senso de humor. Ele diz, você enxerga o erro do seu irmão assim, ó, bem pequenininho, mas o seu trambolho de erro que está no seu, você não enxerga. Pecado é igual casca de feijão no dente. Você só vê o do outro. Às vezes você está lá sorrindo assim, ó, tem uma baita casca de feijão no seu dente, você não sabe. Porque você só vê a casca de feijão no dente do outro. Então Jesus está dizendo, você consegue enxergar uma areiazinha pequenininha no olho do seu irmão, mas tem um travessão de madeira atravessando o seu olho e você não vê. Quer dizer, é mesmo quando Jesus fala assim, todo errado querendo botar moral nos outros. Essa tradução aqui é a tradução carioca da Bíblia. Tá? Camarada todo errado querendo colocar moral nos outros. Tradução carioca. Pronto, fechou. Aí Jesus diz assim, você é um hipócrita. Como é que você pode dizer para o seu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho, se você está com uma trava enorme no seu próprio olho? Mateus 5, versículo 7. Nós já falamos sobre isso, mas é importante ler de novo. Mateus 5, 7. O que diz aí? Lê, por favor, evangelista Roberto, com essa voz de trovão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que isso quer dizer, irmãos? O que significa misericórdia? Misericórdia significa sentir a miséria do outro e ter compaixão do outro a partir da miséria que você sentiu. Então eu olho a sua miséria e eu tenho compaixão de você pela miséria que você está passando.
Aí isso é misericórdia. Eu não agir da maneira que você merece que eu haja com você, mas eu fazer diferente. Isso é misericórdia. Aí Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então a misericórdia que você exerce sobre o seu irmão, ela volta para você. Um dia você pode precisar de misericórdia. Alguém vai dizer assim: mas nunca teve misericórdia. Sempre foi ferro e fogo, 880, não teve misericórdia. Um dia você pode precisar de misericórdia. Quem está em pé, cuide para que não caia. O pastor Zé Carlos de Lima falou, eu acho que eu falei aqui semana passada, mas vale a pena repetir. Eu vi um vídeo ele falando assim: eu fui encanador minha vida toda. Quando eu vejo um cano muito arrochado, tem vazamento. Quando você vê um crente muito arrochado, tem vazamento. Eu conheço alguns crentes, aqui não tem isso não. Eu conheço alguns crentes que são tão santos, que quando chegar no céu, até no anjo ele vai botar defeito. Se chegar lá. Porque só ele é certo, irmão. Ninguém é certo, só ele é certo. Só ela é certa. Conheço até mulheres também. Só ela é a certa. Teve uma vez que eu confrontei uma irmã, que ela disse assim: pastor, eu não concordo com não sei o quê. Eu falei: irmã, a senhora não concorda por quê? Porque eu não gosto de coisa errada. Eu falei: mas só a senhora que faz coisa certa? Cuidado, porque o sinete da perfeição caiu do céu, foi Lucifer, virou Satanás. Não é só a senhora que é certa, não, tem mais gente que é certa. Falei para aquela irmã. Porque tem gente que acha que só ele vai para o céu, e ele bota impedimento nos outros. Tenha misericórdia. Versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Esse versículo aqui foi o versículo que eu fiquei até umas 3 horas da manhã meditando nele. Deus falou um negócio comigo aqui muito forte. Quando você fala assim, ó, não julgueis para que não sejais julgado, e você usa esse texto aqui de Mateus 7, 2 grupos de pessoas podem se levantar. 2 grupos. Os primeiros são chamados de cães. Não deem o que é sagrado aos cães, caso contrário, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Quem são os cães? São aqueles que vão ouvir a palavra e vão dizer assim: tá vendo só? Não pode julgar. São aqueles que não querem ser incomodados com seus pecados. E se você congrega nesta igreja, você pode ter certeza que aqui você não vai ter paz para pecar. Aqui você vai encontrar embrolho para pecar. Porque aqui o pecador ou se conserta ou se conserta. Porque aqui é a oficina do carpinteiro de Nazaré que conserta qualquer coisa. Então, se a pessoa quer ter paz para pecar, aqui ela não vai ter paz, não. Porque aqui a gente ora, Deus revela o pecado, não deixa. Aí Deus revela, mostra para um, mostra para outro, revela, traz à tona. Você quer paz para pecar? Aqui nessa igreja você não vai ter. Aqui, se você quiser se consertar, Jesus está aqui para nos consertar e nos arrumar. Mas paz para pecar aqui você não vai ter. Aqui a pessoa que fica vivendo uma vida à vontade, ela vai ser perturbada. O pastor é chato, o pastor vai falar, o pastor vai cobrar. O pastor é chato mesmo, pode me chamar de chato, não tem problema não. Enjoado, pode falar, não tem problema não, sou chato mesmo. Vou pegar no pé. E tem gente que diz: o pastor é tão chato. Vou continuar sendo chato. Porque é melhor ser chato aqui, te encontrar no céu, do que eu deixar você fazer o que você quiser e você ir para o inferno. Essa culpa não leva a Deus.
Os cães são aqueles que ouvem a palavra e se voltam contra nós usando a própria palavra. Eles dizem assim, não julgueis, olha, estão me julgando, estão falando de mim na igreja. Na verdade, não, o que está sendo falado é contra o pecado. Contra o pecado aqui se prega, contra o pecado aqui se denuncia, contra o pecado aqui se fala, contra o pecado aqui se coloca o dedo na ferida e vai continuar sendo até a volta do Senhor Jesus. Não é o pecador, é o pecado. Ninguém é contra a pessoa, nós somos contra as atitudes pecaminosas. Nós vamos continuar denunciando o pecado. Eu vou continuar perturbando, eu vou continuar cobrando, eu vou continuar dizendo, cadê você no culto de ensino, cadê você na escola dominical, cadê a sua fidelidade? Eu vou continuar perturbando, pode me chamar de chato mesmo, não tem problema não. Porque eu quero encontrar você lá no céu, e você falar assim, pastor, obrigado por você foi tão chato comigo que eu cheguei aqui. Uma hora eu tomei jeito. Não tem problema não. Mas os cães, eles se voltam contra você. Eles não entendem que você está querendo corrigir. Você vai brigar com o cachorro para você ver só. Briga com o cachorro. Você briga com o cachorro te avança. O cachorro late contra você. Você pega um pedaço de pau e vai para cima de um cachorro para ver só se ele não vai vir querendo te morder. Até aquele pequenininho pinte, aquele pinte então parece até o Satanás. Ele vem bravo, bravo, bravo. Os cães. Eles não entendem a correção, não assimilam a correção, não aceitam a correção. Eles são insubordinados, os cães. Mas Jesus também fala sobre os porcos. Não deem as suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão. Quem são os porcos, pastor? Os porcos são aqueles que querem ser melhores que os cães, mas são porcos. Os porcos são aqueles que acham que são juízes dos outros, mas a sua vida está cheia de lama contaminada. Ele diz que é bom, mas ele condena os outros, aponta o erro dos outros, mas a sua vida está toda errada. São os porcos. Naturalmente, eles gostam da lama. Jesus está dizendo, não atire suas pérolas aos porcos, porque eles vão pisar, eles não vão valorizar. Então, quem não aceita ser corrigido, ou é cão ou é porco. Quem disse isso foi Jesus. Ou se finge de santo, ou se finge de pecador, mas vai continuar vivendo uma vida no erro. Provérbios 15, 31 ao 33, nos ensina uma valiosa lição sobre isso. E eu encerro por aqui. Provérbios 15, 31 a 33. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão as suas moradas. Quem rejeita a correção despreza a sua alma, mas quem escuta a direção adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Diante da honra vai a humildade. Nós precisamos entender que o caminho da exaltação, porque humildade é o caminho da exaltação. Aquele que a si mesmo se exalta, Deus o abate. Mas aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exalta. Mas o caminho da humilhação é ouvir a correção. Quando você ouve a correção, a Bíblia chama você de sábio, e você vai morar com os sábios. Jesus ensinou para nós essas preciosas lições, porque Ele quer nos ajudar a nos manter no reino. Quando você só olha para os outros e esquece de olhar para a sua vida, você acaba caindo em laço do pecado. Olhe para você. Tem gente que quando você vai corrigir ela, diz assim,
eu errei, mas você também. Quer dizer, nunca ele diz assim, eu errei. Ele só diz assim, eu errei, mas você também errou. Quer dizer, não, você está sendo corrigido, assuma o seu erro. Peça perdão e mude. A correção, aceitar a correção, a disciplina, é o caminho da humildade. E a Bíblia diz que adiante da humildade vai a honra. Se você vê que o seu irmão fez alguma coisa errada, chama ele em particular. Vai a ele. Se ele não te ouvir, chama outra pessoa, vai a ele. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Se não, aí é ele com Deus. O que nós não podemos fazer é nos colocar na cadeira de juiz e dizer, foi para o inferno, foi para o céu. Vai para o inferno, vai para o céu. Só Deus é que sabe. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. E que o Espírito Santo aplique esta palavra em cada coração. Amém?